Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, ao invés disso, orem. As riquezas do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem para dar a quem deixar o mundo e a ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu não tem morada. Já passou de 1 hora a live, então vamos continuar. Depois do recorte, fica meio desincronizado aí a voz, mas não tem problema não. Essas lives eu vou passar para MP3, já estou passando, tá? Estou sendo dividido, estou passando para MP3, vou ver se consigo mandar assim, o áudio de 1 hora no WhatsApp das lives. Quero que Deus me use, quero ir até os confins da terra. É assim que Ele mandou e é assim que eu estou fazendo. Então quem quiser distribuir meus vídeos por aí, pode distribuir, está liberado, direitos autorais. Meus áudios também vai estar totalmente liberado, de graça eu recebi, de graça o Senhor disse que é para eu dar. Então pode pegar meus áudios, pode pegar meus vídeos e pode semear onde você quiser. E se você não tem a capacidade e o entendimento bíblico que eu tenho, prega lá mandando as minhas mensagens. Não tem problema não. Pode mandar no WhatsApp, pode mandar, pode recortar, desde que não manipule minha fala. Se manipular minha fala, aí eu processo, porque aí é complicado. Fazer eu dizer o que eu não disse, aí é complicado. Eu tropeço em palavras aqui. Pai do Senhor, Mantana. Mas os irmãos sabem que eu levo muito a sério, eu não brinco com Deus. Você pode brincar com qualquer coisa, não brinque com Deus, não brinque de ser crente. Deixa Deus trabalhar na sua vida e deixa Deus te usar do jeito que Ele quiser. Cada um de nós somos especiais. Ah, mas eu não sei. Não, sabe sim. Peça a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, disse o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, peça a Deus que dá a todos liberalmente, não lance em rosto. Então eu também não sei nada. Eu também não tenho capacidade. Quem fala através de mim é o Senhor, pelo compromisso que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho com Ele. Eu não tenho nenhuma condição de falar nada que eu falo aqui. Muitas vezes eu fico assim, glorificando a Deus quando eu ouço minhas lives, que eu penso assim, mas como? Aí eu choro, irmão. Aí eu choro porque é extraordinário. Então não estejais inquieto, preocupado com coisa alguma. Deita na cama e não dorme. Está preocupado com amanhã, com o governo novo que entrou, meu irmão. Deixa Deus dirigir a sua vida. Esquece o mundo. Se você já ressuscitou com Cristo, comece a pensar nas coisas que estão de cima. Somos peregrinos aqui, irmãos. É aí porque eu já lembrei o nome do livro, né?
para quem chegou mais antes, eu indiquei 2 livros aqui. Um é o Peregrino, né? Lembrei o nome hoje. Deixa seus fardos, deixa Jesus levar suas cargas, seus fardos. E o outro livro que eu mostrei aqui que tinha sumido, Porque Creio, né? Tá aqui, ó. Agora eu vou continuar lendo ele. Eu tinha lido até o capítulo 11. Ele sumiu, mas aí eu fui juntando as porcarias para jogar fora. Aí um monte de livro que não vale nada, tá? Tem livros aí, irmãos, que não servem nem para papel higiênico, tá? É você pegar aquilo ali para se contaminar com a fé que não é fé bíblica. Então eu joguei tudo fora, joguei um monte que estava lá, ninguém lia. Aí quando eu fui jogar as porcarias fora, eu encontrei o livro que eu tinha começado a ler e não acabei. O nome dele é Porque Creio. Por que você crê? Como caminhar com segurança nesse mundo tão tenebroso? Você tem segurança? Ah, o governo não dá segurança. Meu irmão, até a polícia vai acabar, tá? Se prepare aí, vai se preparando para viver na fornalha, porque pelo que eu vejo, daqui a pouco é a guarda bolivariana, tá? É bandidos que vai ser a polícia que vai cuidar do Brasil. Ah, mas eu orei a Deus. Você orou a Deus, meu irmão, mas não é do jeito que você quer. Todos nós queremos maravilhas. Mas será que nós merecemos as maravilhas? Será que nós estamos colocando em prática a palavra de Deus na nossa vida ou babaquice religiosa? Aí será que eu mereço? Aí, irmãos, vou falar sobre isso aí. Não tem pressa de sair da presença do Senhor. Quem quiser ouvir, fica. Quem não quiser, não fica. Depois eu tenho conteúdo para postar nas minhas redes sociais. Conteúdo de qualidade. Palavra de Deus. Irmãos, cada uma coisa. Hoje eu lendo de madrugada aí. Já conheço, mas aí a gente, de vez em quando, tem que dar uma relida, né? Lendo o livro de Juízes. Esses profetas de Araque que tem aí que só fala mentira. Eliseu, profeta de verdade. Ben-Hadad, o rei da Síria, adoeceu, estava muito ruim. Na cama. E ele era sírio. Mas olha bem, Eliseu era sírio? Não, Eliseu era israelita. Mas era um profeta respeitado. Será que nós hoje temos profetas respeitados? Será que o mundo, olha bem, será que o mundo está respeitando a gente como profeta? Será que o mundo está respeitando a gente como crente? Antigamente respeitava, tá, gente? Porque esses compositores das músicas da harpa cristã, do cantor cristão e do Inários eram crentes de verdade, não eram fajuntos igual nós hoje, não. Não era mentiroso igual nós, não. Estou falando nós porque eu sou a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Eu, como Daniel, tenho que me incluir também. Se eu quero falar dos outros, o primeiro que eu tenho que falar é de mim. Então, irmãos, Ben-Hadad era rei da Síria. Mas ele levava a sério o profeta de Deus. Hoje nem os crentes estão respeitando uns aos outros mais. Virou uma bagunça total. Que agora vão para o YouTube brigar um com o outro. Ao invés de ir pregar a palavra e aproveitar a oportunidade, eu estou falando de estrelas, tá, gente? Eu nem estou falando de gente como eu. Dizer ninguém como eu, humanamente falando. Estou falando de gente da alta sociedade do Evangelho. Vão para o YouTube brigar um com o outro. Parece que nem conhece a Bíblia. Parece que nem vê a necessidade da igreja responder a oração de Jesus, que eles sejam um como eu e tu, ó Pai, somos um. Essa é a resposta que nós temos que dar para a oração de Jesus. Ele responde às nossas orações, mas essa oração aí é nós que temos que responder. Sendo unidos, sendo um. Não é porque eu sou de uma denominação e você é de outra que nós temos que brigar. Por essa razão eu tenho esses princípios comigo. Não defendo Deus, não defendo a palavra de Deus, é Ele que me defende. A palavra de Deus eu creio. Quem não quiser crer, problema, liberdade total. Mas agora é entre irmãos.
Mas Jesus já sabia de tudo quando ele diz: é pai contra filho, filho contra pai. Mas ele diz assim: todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. A igreja está subsistindo? Irmãos, as profecias para a igreja são terríveis, né? São coisas reais, isso está acontecendo. Um dia desse eu vi um vídeo de alguém especialista dizendo que a igreja vai desaparecer. E não é porque as portas do inferno prevaleceu contra ela não, tá, gente? É a profecia. Vai ter que desaparecer para crescer. Enquanto a igreja estiver aparecendo demais, da forma errada, trazendo escândalos, vai vir a dificuldade, vai ser sucumbida. Não se engane, irmãos, a igreja mais santa, mais pura está lá na Coreia do Norte. A parte da igreja mais santa e mais pura está lá nos países onde são perseguidos e mortos. É lá que estão os verdadeiros cristãos. Mas Jesus já previa isso. Ele diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele disse: a ciência multiplicará. Aí as pessoas começarão a confiar mais na ciência do que em Deus. A ciência multiplicará e o amor de muitos se esfriará, por se multiplicar a iniquidade, o pecado dentro da igreja. Aí parece pessoas aqui como Ezequiel, que está aí conosco aí, ó, era totalmente decepcionado. As pessoas hoje não vêm acreditar no que a igreja está pregando, vêm questionar, porque não tem a respeito. Que virou falso profeta puro. Agora a igreja é sinônimo de mentira. Agora a igreja é sinônimo de ladrões, roubalheira. Agora a igreja... E aí vem um outro bobo que eu vi um vídeo dele aí, totalmente fora do contexto, dizendo que a única igreja verdadeira é a igreja católica. Irmão, é tudo Babilônia. Hoje em dia virou tudo Babilônia. Nós estamos na Babilônia, nós estamos na confusão, nós já somos escravos da Babilônia. Mas lá na Babilônia tinha Daniel. Lá na Babilônia tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem sou eu aqui dentro dessa Babilônia? Em que creio? Por que creio? Como está a minha fé? Aí Jesus diz assim: quando o Filho do Homem voltar, a coisa vai ficar tão feia, porventura, que ele achará fé na terra? Aí eu tenho que cuidar da minha, para ele achar a minha. Porque ela é particular e intransferível. E você tem que guardar a sua, cada um cuidando da sua fé. Pare de olhar para a vida das confusões aí, firma sua fé na palavra de Deus. Não fique preocupado com o que é a vez de comer, de beber ou de vestir. O Senhor cuidará de nós, irmãos. Daqueles que levam a Deus a sério, o Senhor cuidará. E aí, irmãos, para encerrar essa parte que eu estou falando aqui, para eu entrar num texto bíblico aí para a gente meditar um pouco, tudo é Bíblia, tá? Mas aí Ben-Hadad, rei da Síria, adoeceu agora. E não era israelita, mas ele sabia que o homem de Deus, o que ele falava, estava falado, acontecia, era profeta de verdade. Não era profeta de Araque, que disse que Deus falou com ele que o governo não sai da cadeira e o governo sai, aí vira bagunça, vira escárnio. Agora ninguém sabe quem é quem mais, né? Agora o mundo está zombando da igreja. E não é só isso, eu estou falando isso aqui que foi berrante, a pior parte. Que o mundo inteiro sabe dessas falsas profecias. Se fosse verdade, tinha acontecido. E agora isso aí é para alertar os falsos profetas, que ainda dá tempo de se converter ainda. Ainda dá tempo de mudar e pedir perdão, não só a Deus, mas a quem você enganou, e para não morrer como Ananias, falso profeta lá de Jeremias. E agora Ben-Hadad, confiando no homem de Deus que era sério, nessa balbúrdia que é hoje, que ninguém confia nele. Não pode confiar porque a pessoa diz que é homem de Deus, você não pode confiar. Se você confiar, você vai ser infeliz. Agora Ben-Hadad, lá no seu leito de morte, ele manda
é o nome do homem? Fugiu aqui o nome. Um homem que era o servo dele. Procurar Eliseu e perguntar para Eliseu: Eliseu, eu vou morrer ou vou ser curado? Deus, o que Deus te falou? Traz a notícia para mim, vai lá, meu servo. O nome é o mesmo nome daquele que construiu o tabernáculo. O nome desse ajudante, desse servo do rei. Quase isso. Aí ele vai, chega lá e fala com o homem de Deus, fala, olha, Ben-Hadad mandou perguntar a você se ele vai viver ou vai morrer. Aí Eliseu olhou para ele e disse, olha, fala com ele que ele vai viver. Mas ele não vai viver não, então ele vai morrer. Mas fala para ele que ele vai morrer. Não sei porquê. A gente precisa analisar ainda. Será que o homem de Deus mentiu? Não, ele falou a verdade. Fala para ele que ele vai morrer. Não fala com ele que ele vai viver. Não fala que ele vai morrer, não, mas ele vai morrer. E agora Eliseu fita os olhos nos olhos daquele homem, daquele servo do rei. Começa a chorar. As lágrimas começam a cair no chão. Chora como criança. E lá assusta aquele servo de Ben-Hadad. E aquele servo pergunta para ele, por que você está chorando? Estou chorando porque Deus me deu a visão de tudo que vai acontecer. Eu vejo você entrando em Jerusalém, matando o meu povo, pegando as mulheres grávidas e rasgando a barriga delas, matando crianças, destruindo Jerusalém. E chora que nem criança. Deus realmente mostrava para ele. Naquela época não tinha a Bíblia estava sendo escrita. Era assim que Deus falava para o profeta. É como se Deus arrebatasse o profeta e agora ele via aquela cena e ele tinha certeza absoluta daquilo ali. E aquele homem vai embora. Volta para a Síria. Chega na Síria. Aquele rei não tinha como se defender e ele mesmo mata o rei. Ele mesmo molha um pano, agora aquele homem sem defesa, ele coloca aquele pano molhado no nariz do rei, que ele era o ajudante, ele que cuidava do rei, então ele podia entrar lá, só ele. Matou o rei. Reinou no lugar dele. Um servo. E aí quando Eliseu fala isso com ele fala assim, mas como? Como isso vai acontecer? Homem de Deus, eu não sou nada. Eu sou apenas um ajudante do rei. Irmãos, Deus nos escolheu. Mas que bom que Deus não me escolheu para uma missão dessa, né? Que bom que Deus não me escolheu para ser Judas. Que bom que Deus não me escolheu para ser aquele cara. Deixa eu ver, a Bíblia está aberta aqui. Não sei se ela está aberta aqui. Acho que é 2 Reis 8. Eu li 2 Reis quase tudo hoje já, tá, gente? Quando eu falo com vocês aqui para vocês ler, é porque eu leio. Estou passando para vocês o que eu aprendo na palavra. Então eu li sobre Jeú hoje. Você vê que Jezabel foi uma pessoa terrível. Jeú foi escolhido por Deus para castigar Jezabel e toda a prole de Eliseu. O rei Jeú destruiu 70, até a 4ª geração de Acabe e Jezabel foi destruída. Até os bisnetos foram mortos.
Deus escolheu Jeú para fazer essa limpeza. Matou todos os profetas de Baal. Não ficou um. Dentro que eu li hoje. Chamou eles para pegar todo mundo e não ficar nenhum. Ele disse para os profetas: nós vamos fazer um culto hoje a Baal. Não quer que falta um profeta de Baal em Israel. Vamos fazer uma oferenda a Baal no templo dele. Tinha até o templo de Baal. Olha porque Deus castigava tanto o povo. E o povo juntou. Ele falou que o profeta de Baal que não vier vai morrer. Fizeram um culto para... Era uma armadilha, né? Para oferecer sacrifício a Baal, todos os profetas de Baal. Depois que ele eliminou toda a família de Acabe, toda a descendência de Acabe, Jezabel, agora ele vai eliminar os profetas de Baal, porque Deus tinha falado isso através do profeta Elias, que isso ia acontecer, e aconteceu. Jeú também era um simples soldado. E Deus ungiu ele. Quem ungiu Jeú foi o Geazi, tá? Foi o moço de Eliseu. Eliseu mandou ele ir e despejar o óleo na cabeça de Jeú. E agora Jeú, para acabar a limpeza, todos os profetas foram prestar um culto a Baal, supostamente chegando lá, morreram todos, não ficou nenhum. Aí a pessoa fica perguntando se Deus mandou matar. O cara que mandou, gente. Deus escolheu Jeú para matar. Matar quem? Aqueles que estavam contaminando a nação. Então, irmão, cuidado. Cuidado para não contaminar o povo de Deus. Os falsos profetas virão, mas que eu não seja um deles. Cuidado. Leva Deus a sério. Tá bom, irmão Antônio. Deus abençoe sua família, seu dia. Então a palavra que nós vamos meditar hoje, a live, sei lá, não tem controle, mas a live não vai durar muito não. Como caminhar? Como caminhar diante desse, em nenhum mundo, né, tão tenebroso? Será que o seu pai te dá segurança? Quantas casas são invadidas e os filhos são, as filhas, a esposa, todo mundo estuprado na frente do pai, o pai não pode fazer nada. Quantas vezes aconteceu isso no Brasil? Olha em Brasília, alguém que tinha uma chácara e por conta daquela chácara parece que matou 11 ou 13 pessoas, não sei, para roubar a chácara deles. Aquilo que a gente tem muitas vezes vai servir de túmulo para a gente mesmo. Como caminhar diante de um mundo tão tenebroso? E feliz, regozijando sempre. Será que eu estou livre de uma tragédia acontecer na minha vida? Não, ninguém está. Será que o carro blindado me traz segurança? Será que Bené Haddad estava seguro lá no seu trono, lá na sua cama, mas ele era rei? Será que não tinha uma guarda para cuidar dele? Claro que tinha, mas os reis eram mais vigiados do que tudo. Mas aquele que cuidava dele, Deus escolheu aquele que cuidava dele para matar ele e assumir o lugar dele. Então, com segurança, só Jesus pode dar. Então, abra sua Bíblia aí, Salmo 119. Vamos ler só um versículo. Hoje nós não vamos ler contexto, porque nem precisa de contexto. Um texto desse não precisa de contexto. É o maior salmo da Bíblia, tá? Mas nós não precisamos nem ler os salmos todos para a gente saber e para a gente crer naquilo que a palavra de Deus diz. Tem gente aí querendo sinal, tem gente aí querendo tanta coisa. Tem gente aí que vem aqui me perguntar se eu concordo com as balbúrdias do mundo. E eu sei, mas eu não respondo. Não estou aqui para responder porque eu sei que eles não querem uma resposta. Não vem aqui buscar uma resposta. Eles vêm aqui querendo que eu assine embaixo de suas balbúrdias, de suas sujeiras, de suas nojeiras. Não caiam nessa, tá, irmãos? Vem fazer pergunta chula para você, mas a Bíblia já está tudo escrito na Bíblia, o que é certo, o que é errado.
Eles querem agora corromper a igreja da sua maneira total. Agora quer que a igreja assine embaixo. Quer que a igreja assine embaixo a favor do aborto. Por aí vai. E se não aceitar, vai ser obrigado. Até a vacina agora vai ser obrigado. Eu não tomei nem vou tomar. Não vou obedecer bandido. Antes eu tenho que obedecer a Deus. Quer matar, mata. Quer tocar fogo, toca. Mas eu vou obedecer a Deus. Salmo 119. Acho que é versículo 103. Vamos ver. Maior salmos da Bíblia. Que tem de coisa maravilhosa nesses salmos. Conferir aqui se é 103 mesmo. Não é não. Salmo 119, versículo 105. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, o salmista dizendo. E luz para os meus caminhos. Só aí. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. O que a palavra de Deus é para você? Qual a importância que ela ocupa na sua vida? O que ela significa para você? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Mas não era pecador igual eu e você? E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque se apaixonou pela palavra de Deus. Ele não pregava, ele vivia. Vacilou? Sim, vacilou. Eu vacilo? Sim. Por essa razão você não deve confiar em mim. O que ela significa para você? Você ama ela? Ou só fala que ama? Falar até papagaio fala, tá, gente? Eu sempre falo aqui. Falar até papagaio fala, mas ela não tem um pingo de discernimento do que ele está falando. Ele está falando porque alguém falou perto dele. Eu tinha uns tios, né? Tio segundo, era tio da minha mãe, fazendeiro, lá onde ele morava. Esse homem tinha umas 10 filhas. Ele tinha um papagaio antigo em casa. Esse papagaio ficava solto num puleiro, mas não saía não. Não voava não. Não me lembro se tinha asa cortada. Ficava ali naquele puleiro ali, tinha comida, tinha tudo. Anos e anos. Era relíquia da família. Tinha mais de 20 anos. E aquele homem, era o tio Juca, né? Ele chamava os bois, as vacas para tirar leite. Chegava na varanda dele e tinha uma área enorme de pasto, né? E às vezes ele nem estava vendo o gado, mas ele começava a chamar os bois, as vacas, na hora de prender os bezerros e na hora de... Hoje as pessoas não fazem isso mais, gente. As pessoas hoje é tudo na pancada, mas antes as pessoas ensinavam até os animais. E começava a chamar o gado, né? E aí o gado vinha e punha sal, né? No coxo para eles comerem. Tudo é assim, tem que ter uma recompensa nos animais para aprender a obedecer. Aí aquele homem começava a chamar as vacas na hora de prender os bezerros. Não ia lá buscar as vacas. Mas ele começava a chamar. Aquilo, as vacas iam juntando.
e daí a pouco descia tudo disparado lá do alto da serra, chegava tudo junto, correndo, aquela boiada toda, e agora tinha sal no coxo, eles começaram a comer sal, aí ele prendia os bezerros, e na hora de tirar o leite, a mesma coisa. Chamava e não precisava ir lá buscar, não. O gado aprende. Animais são mais obedientes, mais inteligentes do que o próprio ser humano. A Bíblia diz isso. Aí sabe o que aconteceu? Com o tempo que aquele homem praticava isso, esse papagaio aprendeu. E aí aquele papagaio costumava chamar os bois, imitando o tio Juca, né? Aí o papagaio chamava os bois e os bois obedeciam o papagaio. Disse, aí ele começava a chamar e às vezes sem chamar, o papagaio chamava e a boiada ouvia o papagaio chamando e dizia tudo. Por que o papagaio chamava? O papagaio tinha consciência? Não. Gente, que tem gente pregando a Bíblia aí, não tem um pingo de consciência, não tem um pingo de responsabilidade, é igual papagaio. Agora fala que todo mundo fala. Lê um texto, mas fala outra coisa. Ao invés de ler texto e contexto, não, lê só o pedacinho, como eu li aqui hoje, torce tudo. E aí a boiada, como disseram da turma do Bolsonaro, né, o gado, né? Aí o gado acredita em tudo que o papagaio está falando. E aí o gado chega e não tem sal. Que é o papagaio que chamou, não é o tio Juca. Aí outra coisa que aconteceu nesse papagaio, que eu sempre falo de papagaio aqui, isso é pra gente entender, ele tinha as filhas dele, né? Ele tinha acho que 1 ou 2 filhos, o resto era tudo filha mulher. E o papagaio costumou aprender a falar o nome de todo mundo. E quando uma daquelas filhas dele sumia um pouco de casa, o papagaio começava a chamar, ele dava falta das meninas. Tinha uma que chamava Versila, outra chama Mariinha, é uma que faz biscoito lá, até pedi ela, até um forno enorme, mas pensa na mulher que faz biscoito. Família tradicional em fazer biscoito de porvilho, desde os avós. E essa chama Mariinha, é uma que... São várias, né? Aí quando uma filha daquela casava, gente, e o papagaio sentia falta daquela pessoa em casa, ele conhecia todo mundo. Aquele papagaio ficava um tempão ali, meses, chamando aquela filha que casou e foi embora e ele não via ela mais em casa. Isso aí é o que aconteceu com esse papagaio dos meus tios da minha mãe, tio segundo meu. Aí tinha uma outra mulher, que eu estou falando aqui, sempre é verdade, tá, gente? As pessoas estão vendo meus vídeos. Quando você falar alguma coisa, fala a verdade para você não ganhar credibilidade, não fala mentira. Essa família, depois eu não sei que rumo tomou esse papagaio, não sei se ele morreu, mas mudaram para Ipatinga. E hoje uma grande parte dessas parentes meus moram em Ipatinga. A Laurinha continua morando lá. Trabalhei muito para eles. Aí tinha uma outra mulher, a gente ia para... Essa era irmã do Juca. Eles eram especialistas em ensinar papagaio a falar. Aí a minha cidade é Luisburgo, só que não era cidade, não era distrito. Né? E eu morava ali no sítio onde eu fui criado. Ele tem um atalho que a gente passava, sem passar pela onde é o asfalto hoje. Os irmãos sempre me vêem lá no sítio, né? Aí assim, para você passar pelo asfalto, eu gasto 8 minutos de moto para chegar na cidade. Aí quem vai a pé, se fosse passar por onde eu passo, vai demorar pra caramba. Mas aí faz uma volta, aí tem um atalho que a gente passava, porque a gente não tinha nem bicicleta, né? Era muito pobre. Aí a gente ia para a cidade, que não era cidade ainda, era o distrito, e a gente passava naquele atalho. Aí nesse atalho, não era estrada, né? Era caminhos, né? Aí tinha a Emiliana, que era irmã do tio Juca. Tio Juca era nosso tipo, que a tia Argentina, que era a esposa do tio Juca, era irmã da minha avó. E ele era irmão da Emiliana, ele era especialista em ensinar papagaio, ela adestrava papagaios. E aí ela morava na beira do trilho, a gente ia para a cidade, porque era ainda um vilarejo, né? E passava na beira da casa dela, aquela estradinha, né?
mini estrada. E ela tinha muitos cachorros, ela tinha uns 3, 4 cachorros muito bravos, né? Que a gente tinha medo de passar e tinha que passar com alguma coisa na mão que os cachorros vinham e atacavam a gente. Mas a gente passava por ali que era o atalho, tinha que passar ali. Aí ela tinha 2 papagaios também, 2, 3 papagaios, sempre ela tinha. Ficava pendurado na janela do lado da estrada onde a gente passava, do lado do caminho onde a gente passava. E às vezes os cachorros estavam tudo lá para os fundos, dormindo, né? E as papagaias tudo sabia falar. A gente ia passando pé por pé, caladinho, para ver se os cachorros não viam a gente passar. Nós era criança, né? Aí quando a gente ia passando, o papagaio falava assim, pega nego, pega nego. Aí quando o papagaio gritava, pega nego, os cachorros acordavam tudo e vinham tudo em cima da gente passava uma hora inteira. A gente tinha uma raiva daqueles papagaios, né? Então, o que tem de crente papagaio hoje não dá no gibi. Imitadores. Imita tudo que os outros crentes falam. Faz tudo que os outros crentes fazem. Será que imitam Cristo? Aí o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores. Sim, mas do mesmo jeito que eu imito a Cristo. Se eu não imito Cristo, não me imite. Aí as pessoas querem imitar Paulo, então esteja disposto a ser apedrejado, esteja disposto a valorizar o Evangelho, esteja disposto a tomar 5 quarentenas de açoite para imitar ele. Esteja disposto a tudo que ele passou. Aprenda com ele a contentar com o que tem. Aprender a ter fartura, mas padecer necessidade. Você pode todas as coisas naquele que fortalece, mas não é ter o mundo e o fundo, não. É viver na escassez e mesmo assim regozijar sempre no Senhor. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo na enfermidade, mesmo na resposta negativa à sua oração, o apóstolo Paulo diz assim, eu orei, eu tenho um espinho na carne aqui, e eu orei ao Senhor 3 vezes, querendo que o Senhor me cure. E o Senhor disse, não, minha graça te basta, o meu favor te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele diz, de boa maneira eu vou glorificar e vou me alegrar no Senhor, porque quando eu penso que estou forte, eu estou fraquinho. Mas quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Ele aprendeu a lição, Deus ensinou para ele. E agora ele vai deixando isso aí pra gente, esse legado. Foi tirando as cortinas daquilo que a gente que o povo não conseguiu entender, porque Jesus teve só 3 meses, mas Jesus, 3 anos, mas Jesus escolheu Paulo lá do ventre da mãe, transformou Paulo nem sabia, em um homem poliglota, que falava vários e vários idiomas, um homem que, com a mente, humanamente falando, uma das mentes mais preparadas de Israel, intelectualmente falando, um doutor, se destacou, ele mesmo fala, destacou entre os fariseus, destacou entre os da sua nação, destacou. Só que agora se tornou um fariseu. E agora lá como fariseu, tinha zelo de Deus, como os outros, mas não com entendimento. Um religioso ao extremo, um sábio ao extremo, mas não entendeu a transição do Antigo para o Novo Testamento, como todos os outros fariseus. Achava que era obrigado a fazer as coisas e obrigar os outros a fazer. É lei. E se é lei, tem que cumprir. Extremamente zeloso pela lei, pelos mandamentos do Antigo Testamento. Aí precisou de perder tudo. Como Moisés. Olha bem. Talvez você que está aqui vendo esse vídeo, me acompanhando aqui ao vivo, talvez você perdeu tudo. Como aquele rapaz perdeu a esposa. Moisés também perdeu. Foi reclamar?
Irmão, nenhum de nós sabemos o projeto de Deus na nossa vida. Não sabemos por que Deus nos colocou, permitiu essa situação na nossa vida. Mas algo muito grande Ele tem para você. Quanto mais você perdeu, maior é a obra dele que está planejada na sua vida. Por que ficar reclamando? Por essa razão que a murmuração é totalmente recriminada pela palavra de Deus. Porque Deus está na direção. Calma. Você não vai ser o que você quer ser, você vai ser o que Deus quer que você seja. Existe um projeto de Deus na minha e na sua vida. Mas quando você foge de Deus, aí você paga o preço. E não é bom, o preço é muito alto. É fácil ter as vistas queimadas. Será que Deus preparou o apóstolo Paulo para ser um fariseu? Não, ele não preparou ele para ser um fariseu. Deus preparou o apóstolo Paulo para algo que ele não entendeu. Mas só vai entender lá na frente. Mas Deus está no controle de tudo. Nesse mesmo salmo que nós estamos lendo, tem um outro versículo aqui que diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Jesus confirmou, a Bíblia é assim. Fala lá e confirma cá. O Senhor estabeleceu, está firme. Seu trono no céu, o seu reino domina sobre tudo. Aí vem Jesus e diz assim: não cai uma folha da árvore sem Deus permitir. Aí você está achando que, irmão, nós somos vasos nas mãos do oleiro. Não é nós que escolhemos o que queremos ser. É Ele que sabe o que vamos ser e quem vamos ser. E Ele diz: quem és tu que contende com o seu Criador? Você é apenas um caco entre os cacos. Então a palavra de Deus, quando ela me molda, quando eu fico flexível à palavra de Deus, aí eu não sofro. Aí o sofrimento eu consigo entender, o sofrimento e entender, caminhar pela fé e saber que Deus tem algo grande na minha vida. E é na vida de cada um de nós. O que Deus tem para você é muito grande, meu irmão. Não é o que você sonhou. Porque o que você sonhou é muito pequeno. Eu sonhei em evangelizar a minha rua. Olha bem. Já estou nos confins da terra. Mas, Senhor, como que eu vou evangelizar nos confins da terra? Vamos imaginar que eu tivesse pretensão. Sei lá como que a Sanjana lá do Nepal entra aqui na nossa live e conversa com todo mundo, irmãos. Quem já viu ela aqui sabe, ela mora lá no Nepal. Ela não é brasileira. Nós temos aqui a irmã Laodiceia, que é brasileira. Nós temos várias pessoas que moram no exterior que acompanham nós aqui, mas eles falam português. Sanjana não. Como que ela fala a nossa língua? Como que ela entende a nossa língua? Sei lá. Jesus disse que nós falaríamos novas línguas. Sei lá como que ela está entendendo lá, irmãos. Eu até perguntei, mas ela não me explicou. Falei com uma pessoa lá da Indonésia um dia, e ele falando como que era lá o sistema de impostos lá. Sei lá como que eu estou entendendo ele e como ele está me entendendo, irmãos. Eu só sei que para Deus não existe impossível, não existe barreira. Desde que eu me coloque à disposição